Vita Carnes. Quem diria que essa série iria causar um impacto tão grande na comunidade dos Analog Horrors? Não é que eu esteja desmerecendo o trabalho do seu criador ou coisa parecida, eu só não achei que tanta gente aqui no Brasil ia acabar se atraindo tanto pelo projeto, principalmente por envolver muito diálogo e foco total em world building. Talvez o mérito desse sucesso possa ser dado aos vídeos feitos pelo nosso querido Cabeça de Triângulo e outros camaradinhas que acabaram trazendo o projeto para os holofotes. E isso acaba exemplificando a importância do trabalho de canais como EuRip, o Zedin, Taiki, Liu e outros nesse mesmo nicho para o próprio cenário do terror analógico em si. E eu realmente fico feliz pelo nosso canal fazer parte disso, ao menos de certa forma. E eu digo isso principalmente por ver muitos de vocês, mesmo já conhecendo a série e assistindo diversas explicações para os elementos que, convenhamos, são meio estranhos apresentados aqui, ainda assim insistiram bastante para ouvir a nossa opinião e a nossa análise com relação ao projeto. Pode parecer coisa boba, mas isso foi um impacto bem forte na minha motivação para escrever esse roteiro. Então aqui estamos nós, trazendo esse belíssimo projeto para vocês. Será que Vita Carnes é um novo começo para os Analog Horrors? Ou cai nos mesmos problemas de outros colossos, como o Mandela Catalog? Bom, vamos ver isso a partir de agora. Bom, Vita Carnes é um projeto de analog horror e world building criado pelo artista Darian Killoy, um artista que ficou moderadamente popular no Instagram pelas suas artes conceituais de criaturas grotescas. Foi com base nesse princípio que o seu canal principal do YouTube foi criado em 2021, tendo seus primeiros vídeos como pequenos tutoriais de como replicar suas técnicas de desenho. Seu projeto principal, o dito Vita Carnes, teve seus 7 episódios publicados no dia 23 de abril de 2022 em ordem numérica aleatória, o que de certa forma aumentou a curiosidade do público em geral. 3 meses depois disso, um compilado completo dos episódios foi publicado, dessa vez organizando os episódios em uma ordem coerente. É justamente nesse compilado que eu vou me basear para esse vídeo, então se existe alguma coisa a mais nos episódios independentes, por favor comente aqui embaixo nos comentários. Um fato curioso é que eu acompanhei a série na época do lançamento, mas não estava conseguindo tempo suficiente para fazer um vídeo sobre ela, então eu vou aproveitar ao máximo essa oportunidade. A série começa com uma narração nos apresentando o que de fato é um conceito bastante interessante. Não só para um analog horror, mas para uma narrativa de mistério em si. Aparentemente, além das milhares de criaturas bizarras que já existem na fauna do nosso planeta azul, diversas formas de vida novas começaram a surgir na natureza. Então, a critério de tentar compreender o comportamento e biologia geral desses animais, foi iniciada a Pesquisa Nacional da Carne Viva, que por si só já é um nome bastante sugestivo. E isso é bastante coerente, afinal, esse é o tipo de coisa que geralmente já acontece no mundo real, não o fato de seres vivos começarem a surgir do nada, mas as pesquisas focadas em uma descoberta específica. A narração procede a aprofundar um pouco mais no world building, nos revelando que o surgimento anormal desses seres começou a ser relatado mundialmente durante o início dos anos 30. Ninguém sabia explicar exatamente como e nem de onde essas criaturas estavam vindo, e por isso diversas teorias malucas começaram a surgir. Alguns diziam que seriam alienígenas invadindo o planeta, e outros que eram demônios anunciando o fim do mundo. Porém, talvez a parte que eu mais tenha gostado desse início é a confirmação de que, seja lá o que nós vamos lidar aqui pra frente, possui uma origem que não é sobrenatural. E isso é ótimo, já que a gente não vai ter que lidar com a confusão insuportável que os alternativos de Mandela Catalog causam na gente. E é claro que ainda existe aqui um certo mistério ao redor desses animais. Afinal, a narração confirma que não existe uma resposta para a origem dos bichinhos. Porém, é muito bom ver que o criador saiu um pouco da trope clássica de analog horror, onde a gente não consegue entender quase nada do nosso inimigo em comum. Tanto que a narração chega até a nos contar algumas coisas que foram descobertas dentro do universo em si. Esses maluquinhos são primariamente formado por músculos, órgãos e ossos sem a presença de pele ou outro órgão de proteção, fazendo com que esses animais pareçam pilhas de carne crua. E é essa característica que dá origem ao termo Vita Carnes, usado para se referir a esses animais. É interessante que de início eu pensei que Vita Carnes seria traduzido como carne viva ou qualquer coisa parecida, porém a tradução literal do termo seria a vida da carne ou a vida na carne, o que causa um teor levemente diferente para a nomenclatura. Estou usando palavras muito difíceis hoje. Os Vita Carnes se alimentam de matéria orgânica em decomposição, porém de acordo com a narração, os mesmos possuem uma dieta totalmente formada por qualquer outra carne crua que não seja originada de outros Vita Carnes.
Dessa forma, eles costumam se formar em áreas populadas por um tipo de vinha específica formada por tendões, que é conhecido cientificamente como Scandere carnis. Esse é identificado como o primeiro tipo de carnes e também é descrito como tendo a cor vermelha escura e se assemelhando bastante a um pequeno intestino. O nome científico Scandere carnis em latim é traduzido como escalar a carne ou carne que escala, como referência à já citada semelhança que essa criatura tem com vinhas e certos tipos de fungos. E nesse ponto, o projeto faz um trabalho bastante interessante em ser mais específico com relação ao tema comportamento, dizendo que esses animais se estruturam em veias que se formam a partir de um ramo principal, chegando ao ponto até de detalhar que essa forma de vida é completamente engenhada para transportar sangue e outros tipos de nutrientes que absorvem usando a ponta sensível justamente dos seus tendões, sendo por isso que os Scandere se formam em lugares com alto nível de umidade. Então o comportamento geral deles se assemelha bastante a plantas mesmo. Eles se alimentam de água e outros nutrientes do solo, mas também absorvem energia através da fotossíntese. Essa eficiência acabou por permitir que esse animal se espalhasse com muita facilidade pelo mundo inteiro, e isso obviamente iria afetar a cadeia alimentar de alguma forma. Aparentemente, a presença do Scandere na natureza acaba fazendo com que vegetais próximos não possam competir com a eficiência da sua alimentação, fazendo com que muitos acabem morrendo e permitindo que esses ramos acabem ficando maiores. Talvez o que eu tenha achado mais curioso aqui é a revelação de que o Scandere possui um ciclo de vida bastante pontual, que quando chega ao fim, faz com que ele se transforme em um composto orgânico que acaba servindo de alimentação para outras plantas. Esses vegetais acabam por serem alimentos de alguns animais herbívoros, que por fim são devorados por predadores, que quando morrem, servem de alimento para outros Scandere. Essa sequência de consumidores e decompositores parece bem simples de entender, mas a forma com que ela é explicada pelo narrador faz ficar bastante confusa, ao menos para mim, que sou um macaco. Assim a gente chega no ponto que para mim é de maior interesse, que no caso é a explicação sobre qual é o tipo de relação que esse ser vivo possui com os seres humanos. E, cara, o criador podia ter ido por um caminho extremamente previsível de que as pessoas usam a carne do Scandere para se alimentar, mas não, ele tomou uma decisão bastante criativa. O narrador diz que as próprias pessoas usam o crescimento acelerado do Scandere para criarem fazendas e usar o material orgânico que eles se transformam quando morrem como algum tipo de fertilizantes para plantações. Sim, de certa forma as pessoas estão comendo o bicho, mas não é diretamente e não é de forma previsível. Afinal, ele acaba dizendo que os ramos podem sim servir de alimento, mas a aparência estranha deles faz com que a população simplesmente prefira não fazer isso. O narrador conta que esse processo fez com que o crescimento de plantas de fazendas aumentasse exponencialmente, o que melhorou bastante a qualidade dos produtos. Porém, o ponto mais importante sobre essa aula sobre o Scandere está na explicação do porquê dele ser considerado o primeiro tipo de carne. De acordo com a narração, existe a possibilidade de um nódulo de carne surgir em um dos ramos do Scandere. Quando esse nódulo cresce e cai no solo, ele dá origem a um tipo específico de carnes. Tipos que, felizmente, vão ser o tema principal desse documentário. O segundo trecho do documentário se inicia com algo que já foi apresentado antes, que no caso são as imagens que aparecem junto de estáticas que surgem do nada. Uma trope que também é bastante comum em Analog Horror e também é bem usada pelo criador. A primeira vez que a gente vê uma imagem dessas acontece na introdução, logo no momento em que o narrador vai explicar sobre como as pessoas usam o Scandere. A imagem apresentada mostra uma página de jornal revelando que uma torre de rádio inteira havia sido tomada pelos ramos de um Scandere. Uma forma de reafirmar que o crescimento daquele organismo é absurdamente acelerado. Agora, voltando ao foco para o início desse trecho, duas imagens são exibidas em um curto espaço de tempo. A primeira exibe alguma coisa meio disforme em uma fotografia, enquanto a segunda, que na minha opinião é mais estranha, revela a página de um livro onde a gente vê um rei, uma rainha e uma criança que possivelmente seja filho de ambos. Logo abaixo da ilustração existe um trecho bastante complicado de se ler, mas de modo geral parece ser o início de um conto de fadas e o escritor parece indicar que a ilustração representava a família real de uma terra distante. É uma imagem bastante desconexa do tipo de narrativa que está sendo contada, então suponho que essa página seja algum tipo de metáfora, fazendo paralelo ao justamente o que a gente está vendo. De qualquer modo, o narrador então começa a nos contar sobre um dos subprodutos que podem nascer a partir do Scandere, os Ignavus carnis, cujo nome em latim pode ser traduzido tanto como carne preguiçosa quanto carne covarde.
A descrição que a gente recebe desse tipo de vitacarnes específico nos diz que ele possui o tamanho de um guaxinim, porém apresenta corpo redondo e membros cujo número pode variar de acordo com cada espécie. Logo de cara, fica implícito que esse tipo de carnes talvez seja o mais comum e que apresenta um número considerável de variações biológicas, à medida que na ilustração que é exibida, a gente vê um ignavus com cauda longa e estrutura pontiaguda pelo corpo. À primeira vista, essa porcariazinha aí mais parece um piolho grande do que qualquer outra coisa, já que os espécimes crescem até os 20 centímetros e a narração ainda afirma que 70% do corpo dessas criaturas é formado por pura carne e gordura, bem parecido comigo. Eles surgem exatamente dos nódulos que caem dos escânderes e assim que são livres começam a comer qualquer material orgânico comestível no seu caminho, como plantas, frutas e animais menores. O tamanho que essas desgracinhas atingem é um certo problema, afinal isso os impede de poderem atacar animais suficientes para compor sua dieta. Dessa forma, esses camaradas acabam precisando basear sua alimentação em materiais em decomposição. Engraçado que em certo ponto é revelada uma fotografia de um desses amiguinhos bizarros, e nossa mãe como eles são feios. A questão é que, por mais estranhos que possam parecer visualmente, esses animais são extremamente medrosos e costumam fugir sempre que se sentem ameaçados. Como ficou claro, por serem pequenos, fracos e medrosos, esses bichos não apresentam nenhuma ameaça e geralmente servem de alimento para outros predadores. Interessante é que, por mais frágil que seja esse organismo, a sua presença na natureza não é reduzida. Muito pelo contrário, em certo ponto, uma imagem de jornal surge, onde a gente pode ver uma notícia informando sobre uma infestação de ignavos em alguma região. O narrador explica que o número desses animais não diminui por conta do grande número de nódulos que são produzidos pelos escânderes, fora o tempo de vida que esses bichos têm, que cobre de 2 a 4 anos. Essas características logo fizeram com que a população considerasse esse organismo como uma peste, assim como também são alguns tipos de insetos e roedores, mas é óbvio que existem alguns esquisitões que optaram por adotar um espécime de ignavos como animal de estimação, chegando até a domesticá-los gradativamente. Enfim, prosseguindo. Cobra de carne. Tá para existir um nome com mais duplo sentido que esse. Mas enfim, durante o início do terceiro trecho a gente é apresentado a mais um pedaço da história sobre a família que a gente viu anteriormente. O texto relata que uma forte tempestade havia atingido o navio da família real. O mar estava tão revolto e violento que acabou provocando um trágico naufrágio. E no fim, o jovem príncipe foi separado da sua família. Não importa o que eu diga, essa história ainda não se encaixa adequadamente na narrativa, mas eu até gosto da confirmação de que a gente vai acabar encontrando mais pedaços dela durante o decorrer do documentário. O narrador então nos apresenta o bizarro Mutuários Carnes, que pode ser traduzido tanto como mutuário de carne quanto recebedor de carne, à medida que mutuário faz referência a um recebedor de dívida, vulgo agiota do morro. Esse organismo, apesar do nome popular se referir a ele como uma cobra, possui mais semelhança com um verme e possui uma membrana transparente cobrindo seu corpo, formado completamente por carne. Essa espécie também se origina dos nódulos produzidos pelos escânderes, então no início do seu tempo de vida, as mutuárias são bem pequenas, sendo que seu crescimento depende exclusivamente de quanta carne ela consumiu durante sua vida, chegando até os 5 metros de comprimento em um ambiente natural, podendo ultrapassar esse tamanho em caso de desastres naturais, guerras ou pandemias, já que elas possuem a mesma dieta que seus familiares ignavos e se alimentam de carne em decomposição. Um exemplo disso está em outro pedaço de jornal exibido que noticia a descoberta de uma mutuáris com mais de 40 metros. O local onde ela havia sido descoberta teria sido palco para uma batalha militar não específica e investigações feitas teriam indicado que o verme atingiu esse tamanho por estar sendo constantemente alimentado com os corpos de soldados. Algo bastante curioso é que a palavra atividade de culto tá destacada, e só Deus sabe o quanto eu gosto quando tem algum culto maluco envolvido nesse tipo de maluquice. A Mutuaris é conhecida como se fosse uma cobra por usar órgãos da sua boca para detectar partículas de animais mortos em um local, exatamente como uma cobra também faz para encontrar alimento. As Mutuaris se alimentam exclusivamente de pedaços de carne em decomposição e por isso são incapazes de atacar animais saudáveis, o que é um comportamento no mínimo curioso. O narrador então dá mais detalhes de como acontece a alimentação desse organismo, detalhando que tudo no cadáver é consumido e integrado no corpo da Mutuaris, a fazendo crescer ainda mais, enquanto certos tipos de ossos específicos e cabelos são descartados nas fezes. Um outro exemplo de comportamento estranho apresentado por elas é o crânio cobrindo sua cabeça, crânio que teria sido de algum dos seres vivos consumidos por ela. E aqui cabe uma observaçãozinha bastante interessante, que é o fato do documentário nem esconder que as Mutuaris também possuem seres humanos como parte do cardápio, como sugere a presença de cabelo
na lista de materiais não digeridos e o fato de um crânio humano ser usado pela maldita. Por mais bizarras que sejam as mutuares, é quase impossível não traçar uma semelhança de comportamento que ela tem em comparação com jiboias e sucuris. Outra coisa destacada pelo narrador é o fato do tempo de vida dessa criatura estar diretamente relacionada com o tamanho que ela possui, sendo que a maior mutuare já catalogada viveu por 28 anos. É quase impossível não perceber que esse organismo possui potencial de ser um predador de topo, e o que prova isso é o fato das mutuares serem completamente imunes a qualquer doença que existe, por conta justamente dos químicos presentes na sua biologia, além de que elas só podem morrer por fome, incineração ou destruição completa da membrana que cobre o seu corpo. Também é óbvio que a população encontrou uma utilidade para essa criatura, usando a constante necessidade que elas possuem de consumir carne para poderem despejar animais atropelados, animais de zoológico mortos e cadáveres de soldados. De modo geral, apesar de assustadora, essa espécie também não apresenta nenhuma ameaça direta aos seres humanos, atacando apenas de forma defensiva quando a mesma está se alimentando. O que, não sei, para mim é um pouco decepcionante. Eu esperava que um bicho que pode ficar tão grande podia ao menos ser tão perigoso quanto o jacaré, mas isso aí já é chatice em mim, eu ainda gosto dela. Depois de naufragar, o jovem príncipe eventualmente chegou em uma ilha. Machucado, o príncipe esbarrou em uma caverna próxima. O príncipe usou qualquer magia que pudesse para se colocar em um sono curativo. Bom, um mímico. Meu Deus, que medo disso virar uma dela catálogo. Enfim, esse organismo em questão possui o nome científico Trucidatum carnis, que apesar de assustador, pode ficar ainda pior quando é traduzido como abatedor de carne. Esse nome se encaixa perfeitamente a essa espécie, afinal sua biologia inteira gira em torno de consumir carne de forma mais eficiente. O seu corpo possui características muito semelhantes às de um humano sem pele, porém certos elementos de sua estrutura são impossíveis de não serem notados, tais como seus dedos longos, membros compridos, olhos chamativos e um bizarro sorriso formado por diversos dentes incisivos, caninos e molares. E aqui começa a parte perigosa. Afinal, os mímicos adultos possuem uma dieta completamente formada por carne humana, e por isso costuma habitar regiões populosas. Essa espécie possui 3 estágios de crescimento. No primeiro, o bicho parece um alienzinho curvado e possui uma dieta que segue o padrão das outras espécies até o momento. A coisa fica realmente fodida durante o segundo estágio. Quando o mímico filhote come carne suficiente, a sua biologia fica idêntica ao que foi citado anteriormente, e é nesse momento que o mímico começa a atacar de verdade. Um mímico possui um comportamento paciente e observador, perseguindo vítimas em potencial à distância enquanto utiliza roupas e objetos para se camuflar em um ambiente. Quando o momento certo de atacar chega, o organismo utiliza 2 métodos diferentes. O primeiro, no caso em que a vítima esteja dormindo, o mímico ataca diretamente, devorando tudo que conseguir o mais rápido possível até ficar satisfeito. Quando isso acontece, o organismo se dirige para longe da área populosa, onde fica até digerir sua presa completamente. O segundo método é usado quando a presa está acordada. Nele, o mímico utiliza sons familiares da presa para atraí-la para perto. Quando isso é bem sucedido, o mímico ataca a presa e inicia o seu processo de alimentação.
A narração procede a nos informar que o mímico no segundo estágio pode evoluir para duas formas alternativas. Caso o mímico consiga se alimentar de forma constante e adequada para sua nutrição, a sua biologia irá se tornando cada vez mais semelhante à de uma pessoa normal. Dessa forma, o mímico consegue se mesclar perfeitamente em um meio populacional e atrair presas com mais facilidade. Caso o mímico se alimente com um número exorbitante de carne, as coisas ficam um pouco mais complicadas. A estrutura corporal do organismo cresce consideravelmente, o seu corpo se torna coberto por uma camada epidérmica escura e extremamente resistente, o seu rosto se torna pálido e os seus dentes se estendem para o interior da sua garganta. Nesse estágio, o mímico se torna extremamente perigoso e precisa estar constantemente se alimentando, e é assim que o mímico se torna o predador mais eficiente do planeta Terra. É pelo seu alto nível de periculosidade que os governos de diversos países criaram manuais de instrução para que a população possa se proteger e evitar que mais mímicos do terceiro e quarto tipo sejam gerados. São instruções básicas, como evitar sair sozinho caso a sua região seja conhecida por habitar mímicos, alertar as autoridades locais caso tu se depare com um mímico estacionário, se colocar em posição adequada para correr caso perceba que o mímico está te perseguindo, alertar pessoas próximas caso o mímico consiga te cercar, gritando enquanto protege seus órgãos vitais, não tentar matar um mímico com o uso de armas de fogo ou armas brancas, mas sim usar objetos como obstáculos, e por último, se esconder caso esteja sendo perseguido por um mímico, já que eles não costumam procurar pela presa por muito tempo e logo vão embora. É com essas instruções que a gente vai encerrar o vídeo por hoje. Calma, não precisa me xingar e nem me ofender. O fato é que a gente já tá na metade do caminho desse compilado, e ainda existem muitos outros vídeos da série que podem ser abordados em um segundo vídeo, que vai vir logo em sequência. Então sim, mesmo que isso vai estragar completamente o cronograma feito pelo Hyken, eu vou trazer o restante do documentário e os outros episódios da série, provavelmente na semana que vem, ou quem sabe em um vídeo extra durante essa semana. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a série em si. Como eu já disse anteriormente, eu já tinha assistido os episódios antes, então esse vídeo aqui me fez ter a possibilidade de fazer uma análise mais profunda sobre a história contada. Talvez o quarto episódio de Mandela Catalog tenha me traumatizado, mas convenhamos que eu tô no meu direito de ser um pouquinho mais exigente, principalmente com os analog horrors que estão ficando populares na comunidade. A questão é que Vita Carnes realmente me surpreendeu por utilizar algumas tropes que a gente já tá acostumado, mas não seguir uma narrativa confusa e redundante a ponto de nos confundir. Ou seja, existem mistérios se formando, mas eles não são tão importantes quanto a apresentação e construção desse mundo. Tanto que esse é o ponto que eu mais gosto desse projeto. A gente fica muito mais curioso em entender como essas criaturas se comportam e quais relações elas têm com a humanidade, do que em tentar descobrir o que elas são e de onde elas surgiram. É claro que por não termos uma narrativa com personagens e histórias, é muito mais fácil conduzir episódios nesse formato. Mas ainda assim, o Darian merece todos os méritos por ser tão cuidadoso em criar animais que são coerentes entre si e dentro do seu próprio universo. Vita Carnes me deu uma ótima primeira impressão no passado, e assistir com mais cuidado me fez ter uma segunda impressão tão boa quanto a anterior. Agora é só esperar e ver que tipo de loucura o Darian tá aguardando pra gente. Opa, e aí galerinha? Bom, eu vou poupar vocês de fazer um discurso muito grande, já que, né, eu já basicamente dei a minha opinião sobre esse primeiro trecho do Analog Horror aqui logo no final do vídeo, então vou passar logo pro que importa, que no caso é o agradecimento à galerinha, né, que apoia o nosso canal. Então, muito obrigado ao Etany e ao Detarin, o Detarin anuncia, muito obrigado a vocês dois por serem membros de platina e estarem apoiando a gente desse jeito. Muito obrigado mesmo, vocês não precisavam, mas mesmo assim estão apoiando. E é claro que esse agradecimento se expande para todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês. Por fim, eu também queria agradecer profundamente ao Sourá por estar editando esse vídeo maravilhosamente e que provavelmente vai ter um vídeo próprio com relação ao tema lá no canal secundário dele. Então, se tu puder dar uma olhadinha lá, ou se inscreve logo no canal dele para te não perder. E também muito obrigado ao Roboto por ter feito as artes do canal, né? Por mais que estejam desaparecidos esses dias, mas muito obrigado. Muito obrigado ao Hyken por ter revisado o roteiro como sempre. E muito obrigado a você por ter paciência de me ouvir falando por vários minutos seguidos. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem com a continuação desse projeto bizarro.